Oi, turminha, tudo bem? Hoje a gente vem dar continuidade ao nosso capítulo 10, que fala sobre o saneamento básico. E hoje a gente vai falar sobre a coleta de lixo, tá? Então vamos lá entender um pouquinho desse conteúdo. Leia o cartão abaixo. Vou jogar mais um pouco de lixo aqui no rio. Acho que não vai prejudicar ninguém. Aí tem 3 perguntinhas que vocês vão responder no caderno, certo? Que problema ambiental está representado no cartão 1? Então vocês vão dizer qual é o problema ambiental que está representado aqui nessa imagem. Em sua opinião, a atitude do personagem no cartoon está correta? Justifique. Você vai ter que dizer se a atitude que ele está fazendo, jogando lixo nos rios, é uma atitude correta ou não, e vai justificar o porquê. Você acha que existem pessoas que pensam como o personagem do cartoon? Em caso afirmativo, o que poderia ser feito para essas pessoas mudar a atitude? Então vocês vão ter que dizer se existem pessoas assim, né, como o rapaz, o moço do cartoon. Se existir, vocês vão ter que dizer o que poderia, né, ser feito para essa pessoa mudar de atitude, não fazer mais isso, certo? Você já parou para pensar na quantidade de lixos que você e seus familiares produzem todos os dias? Para onde é encaminhado todo esse lixo? Diversas atividades que realizamos no dia a dia resultam no destaque de embalagens plásticas, caixas de papéis, potes de vidros, latas de metais, restos de alimentos, entre outros. Esses materiais são chamados de resíduos sólidos. Então, toda vez que a gente falar de lixo, vão ser conhecidos como resíduos sólidos, certo? De acordo com os dados de 2017, na Associação Brasileira da Empresa de Limpeza Pública de Resíduos Especiais, a ABRELP, cada brasileiro produz mais de 1 kg de resíduos por dia, certo? Então, é muito lixo. Os resíduos sólidos devem ser descartados, recolhidos e destinados a locais adequados. Observe a seguir. Em alguns municípios, há locais com coletores seletivos para rejeitos, plásticos, vidro, metal e papel. Cada tipo de material é descartado separadamente, de acordo com sua constituição e no recipiente adequado. A coleta seletiva recolhe os materiais que podem ser reciclados e os encaminha a locais adequados para a usina de reciclagem. Os resíduos de papel, plástico, vidro ou metal são separados para a coleta seletiva. É importante manter as lixeiras sempre tampadas para evitar que animais sejam atraídos pelos resíduos e também para evitar acúmulo de água. Os resíduos que não podem ser reciclados ou reaproveitados devem ser separados para a coleta comum. Em geral, a coleta comum é realizada por caminhões especializados e de responsabilidade da prefeitura. Nas usinas de reciclagem, os materiais da coleta seletiva passam por diferentes processos para que a matéria-prima seja utilizada na fabricação de novos produtos. Os resíduos sólidos que não podem ser reciclados nem reaproveitados são encaminhados ao aterro sanitário. Nesses locais, os resíduos são depositados sobre uma camada impermeável para evitar a contaminação do solo e cobertos por uma camada de solo para não atrair animais e evitar mau cheiro. Durante a decomposição dos resíduos são formados gases que são eliminados do aterro por meio de chaminés. Alguns desses gases podem ser armazenados e utilizados como combustível em indústrias. Os aterros são formados por várias camadas de solo e resíduos intercaladas com uma camada de rocha e material impermeável. Essa camada auxilia a coleta dos líquidos e gases e impede a contaminação dos demais da camada e do solo. Há também a formação de líquido poluente chamado chorume, que é recolhido e passa por um tratamento para não poluir o ambiente. E hoje também, né, turminha, a gente começa a falar do nosso capítulo 11, que fala sobre a atmosfera terrestre, certo? É do ar atmosférico que absorvemos os gases de oxigênio que precisamos, mas a importância do ar vai muito além. Ele age sobre os seres vivos e interfere nas atividades que realizamos diariamente, podendo estar ao nosso redor sem ser percebido ou causar grandes danos, como os furacões, como a imagem está mostrando, né, de um satélite do furacão no Haiti em 2016. Aí tem 3 perguntinhas que vocês vão responder no caderno, certo? Você sabe o que é um furacão? Aí vocês vão dizer se vocês sabem ou não. Como o vento que balança as folhas da árvore podem ser associados à imagem do furacão? Vocês vão dizer, certo? Cite uma situação do dia a dia em que podemos perceber o vento. Aí vocês vão responder essas 3 perguntinhas no caderno, certo? Atmosfera terrestre. Leia a manchete abaixo. Paraquedista salta da estratosfera a 39 mil metros de altura. Cite uma importância da atmosfera para a existência da vida na Terra. Em sua opinião, porque nesse momento ela está agindo sobre você, mesmo que aparentemente você não perceba essa pressão.
Para ajudar a compreender esse assunto, observe o experimento que Giovana realizou com os colegas na aula de ciências. Então vamos observar. Ela, pegou com uma das mãos, Giovana vendou a abertura de uma seringa de plástico preenchida com ar. Com a outra mão, ela empurrou o embolo até onde foi possível. Após soltar o embolo, Giovana e os colegas perceberam que ele retornou sozinho à posição próxima à inicial. Aí, novamente, a gente tem duas perguntas. Por que o embolo da seringa voltou sozinho a uma posição próxima à inicial? Vocês vão responder no caderno. 4. Na situação A, Giovana sentiu algo empurrando seu dedo que vendava a seringa. O que causa essa sensação? Vocês também vão responder por que aconteceu isso. Da seringa ter voltado sozinha, para a posição próxima à inicial, e por que ela sentiu o dedo, que estava na venda da seringa sendo empurrado. O ar no interior da seringa exerce pressão nas paredes internas desse objeto. Essa pressão aumenta quando o espaço ocupado pelo ar diminui ao se empurrar o embolo. Nessa situação, a pressão interna se torna maior que a pressão atmosférica e empurra o embolo para a posição próxima à inicial. Com o embolo da seringa nessa posição, a pressão interna e a pressão externa se tornam equivalentes. Então, as duas vão se tornar equivalentes devido o embolo estar nessa posição, certo? O ar está presente em diferentes locais do ambiente, como ao nosso redor, exercendo constantemente pressão sobre os corpos. Mas como perceber a atuação das pressões atmosféricas? Veja abaixo. Ao encher uma sacola plástica com ar, aumenta-se a quantidade de ar em seu interior. Como consequência, a pressão que o ar exerce nas paredes internas da sacola também aumenta, tornando-se maior do que a pressão atmosférica e mantendo a sacola esticada. Quando a sacola plástica é aberta, parte do ar sai. A pressão interna se torna igual à pressão atmosférica, que atua em todas as direções da parede externa da sacola, deformando-a. Então, a gente tem de azul, a pressão atmosférica, e de vermelho a pressão interna. Então, a gente está conseguindo ver as setinhas, estão vendo? A pressão, na primeira imagem, atmosférica está ao redor, e a pressão interna está dentro da sacola, o ar está dentro. Quando ela é aberta, o ar sai, e as pressões ficam iguais, tanto a interna como a atmosférica. A pressão atmosférica ela pode variar de local para o outro por causa de alguns fatores, como a altitude. À medida que nos deslocamos na atmosfera a partir da superfície terrestre, a quantidade de ar diminui e a pressão atmosférica também se torna menor. Assim, a pressão atmosférica é menor em locais com maior altitude em relação ao nível do mar, quando comparado com locais de menor altitude. Menor pressão atmosférica, a gente está vendo a montanha, lá em cima, e maior pressão atmosférica, que é mais perto do mar. Então, essa é a diferença, certo? A umidade do ar está relacionada à quantidade de vapor de água existente na atmosfera terrestre. De onde provém esse vapor? Veja o esquema a seguir. O vapor de água pode ser liberado no ambiente pelos seres vivos, por meio da respiração e da transpiração, por exemplo, pelos corpos de água. Parte do vapor de água liberado no ambiente de azul, a pressão atmosférica, e de vermelho a pressão interna. Então, a gente está conseguindo ver as setinhas, estão vendo? A pressão, na primeira imagem, atmosférica está ao redor, e a pressão interna está dentro da sacola, o ar está dentro. Quando ela é aberta, o ar sai, e as pressões ficam iguais, tanto a interna como a atmosférica. A pressão atmosférica ela pode variar de local para o outro por causa de alguns fatores, como a altitude. À medida que nos deslocamos na atmosfera a partir da superfície terrestre, a quantidade de ar diminui e a pressão atmosférica também se torna menor. Assim, a pressão atmosférica é menor em locais com maior altitude em relação ao nível do mar, quando comparado com locais de menor altitude. Menor pressão atmosférica, a gente está vendo a montanha, lá em cima, e maior pressão atmosférica, que é mais perto do mar. Então, essa é a diferença, certo? A umidade do ar está relacionada à quantidade de vapor de água existente na atmosfera terrestre. De onde provém esse vapor? Veja o esquema a seguir. O vapor de água pode ser liberado no ambiente pelos seres vivos, por meio da respiração e da transpiração, por exemplo, pelos corpos de água. Parte do vapor de água liberado no ambiente forma as nuvens. A outra parte desse vapor permanece circulando na atmosfera terrestre e determinando a umidade do ar. Então, na imagem a gente consegue ver aqui,
podem ser liberados no ambiente pelos seres vivos. A gente tem aqui a parte 1, né, onde os seres vivos estão liberando esse vapor de água. Após isso, né, por exemplo, pelos corpos de água, né, como ele está mostrando aqui na imagem. E aí, parte do vapor da água é liberado no ambiente de forma de nuvens. Então, ele está representando também aqui, no número 3, a forma de antes de ocorrer chuva. Em sua opinião, a umidade do ar é mais elevada em um ambiente de floresta ou em uma área sem vegetação? Justifique. Então, vocês vão ter que responder essa outra pergunta, né, que é a questão 5, na mesma folha que vocês estão respondendo Então, é isso, pessoal. Hoje a gente finalizou o nosso capítulo 10, né, que a gente viu no final dele sobre coleta de lixo. Vimos também os resíduos sólidos, né, que devem ser descartados e recolhidos e destinados a locais adequados. Aqueles que são recicláveis vão para a usina de reciclagem e aqueles que não são recicláveis vão para os aterros sanitários, né, como a gente viu. E aí nesse capítulo, né, a gente viu um pouquinho, né, sobre os seres humanos, realizando muitas atividades diariamente que resultam na geração de inúmeros resíduos. O saneamento básico é essencial para que esses resíduos tenham destinos adequados e não poluam o ambiente ou prejudiquem os seres humanos, ou os seres vivos também, né? O saneamento básico é essencial para evitar a poluição do ambiente para manter a saúde da população. Nas estações de tratamento de água, a água passa por diversos processos que a tornam adequada ao consumo humano. O esgoto gerado nas residências é coletado por meio das tubulações e destinado às estações de tratamento de esgoto, nas quais é tratada e depois despejada em rios e mares. Os resíduos sólidos que não podem ser reaproveitados ou reciclados são destinados à coleta comum e encaminhados ao aterro sanitário. Então foi esses assuntos, né, que a gente conseguiu ver no nosso capítulo 10 e finalizamos hoje sobre eles, certo? A nossa atividade de casa hoje é da página 200 e também a gente tem a da página 205 e da página 206, certo? E aí a gente finaliza o nosso capítulo 10. E a do capítulo 11, né, que a gente falou um pouquinho sobre ele hoje, a atividade é da página 214, certo? Então qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!